numa época em que o rhythm and blues era apenas interpretado por afro-americanos. Ele demonstrou que a música não tinha cor. Quanto ao outro, produziu algumas das maiores obras-primas da história do cinema. A colaboração entre Elvis Presley e Al Wallis foi fundada sob o signo do dinheiro. Casais e pares. Al Wallis e Elvis Presley. Anos 50. Expansão económica no Ocidente. Guerra nas colónias. Argélia, Coreia. Os conflitos sucediam-se uns atrás dos outros. Nos Estados Unidos, o casal Rosenberg era executado e o senador McCarthy dava início à sua caça às bruxas. O rei morreu, viva a rainha. Isabel II era coroada com pompa e circunstância perante a admiração geral. Na Europa, a população aspirava ao sonho americano que começou a impor a sua iconologia. Blue jeans, rock and roll e a sua bebida favorita, a Coca-Cola. Os adolescentes rebeldes identificavam-se com James Dean, morto aos 24 anos ao volante do seu Porsche. O filme Luzes da Ribalta triunfava, mas Chaplin era forçado ao exílio. Em Itália, Federico Fellini vencia os Oscars com La Strada, a Estrada da Vida. Enquanto milhões de pessoas escutavam a rádio, no canto de algumas salas obscurecidas, umas pequenas caixas transmitiam imagem revestidas de uma luz prateada. A era da televisão tinha chegado. Grace Kelly casava com o príncipe Rainier do Mónaco. Quando Hal Wallis reparou naquele rosto de expressão amuada, soube que tinha encontrado a imagem do rebelde que agradaria a toda uma geração de adolescentes. Elvis Presley não era apenas um cantor rock. Era também uma das estrelas de cinema mais rentáveis dos Estados Unidos. Oh, baby, 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 baby. Rock and roll. Nasci com o nome de Errol Brent Wallis no dia 14 de setembro de 1899 em Chicago, Illinois. Os meus pais eram judeus que tinham fugido da Rússia para correr atrás da promessa de uma vida melhor. As minhas duas irmãs e eu crescemos num ambiente remediado, protegidos do mundo pela nossa mãe. O meu pai, alfaiate de profissão, era um jogador compulsivo, o que significava termos visitas frequentes dos oficiais de diligências. No dia em que fiz 14 anos, o meu pai deixou-nos e nunca mais o vimos. Morreu sozinho alguns anos depois no Canadá. Tive então de deixar a escola e fazer vários tipos de trabalhos para trazer dinheiro para casa. Trabalhei como escriturário num banco onde ganhava $5 por semana e depois fui estudar cenografia antes de ser contratado como vendedor por uma firma de artigos elétricos. Corri ao país inteiro a vender eletrodomésticos e foi então que aprendi os fundamentos da minha futura profissão: saber como vender um produto. Algum tempo depois, a minha mãe contraiu tuberculose e fomos para a Califórnia em busca de um clima mais quente. Em 1920, a minha irmã, Mina, foi contratada como secretária pelos irmãos Warner, enquanto eu geria o Garrick, um cinema de Los Angeles. Foi nessa altura que me cruzei com Sam Warner, que andava à procura de alguém que cuidasse da publicidade dos seus estúdios. Foi assim que a minha carreira descolou em Hollywood. Trabalhava sob a direção de Darryl Zanuck e a minha função consistia em organizar dossiês de imprensa, cartazes, panfletos promocionais e contactos com a imprensa a fim de promover os filmes. Tinha também de cuidar das estrelas, ou por outras palavras, ir buscá-las à estação numa limusina e levá-las onde fosse preciso.
Jack, o irmão de Sam, cuidava da produção e eu comecei a passar cada vez mais tempo junto dele. Trabalhámos juntos com Ernst Lubitsch na produção do filme O Leque da Sra. Windermere. Depois, The Jazz Singer chegou aos ecrãs e a Warner tornou-se o estúdio da moda. Os filmes produzidos passaram a ser sonoros e o meu trabalho evoluiu. Jack Warner nomeou-me presidente da First National, uma empresa de produção de filmes que acabara de comprar. Foi aí que dei os meus primeiros passos como produtor. E quando Darryl Zanuck trocou a Warner pela Fox, ocupei o seu lugar. Começámos então a rodar O Pequeno César com Edward G. Robinson no papel de Rico, sob a direção de Mervyn LeRoy. Nascia assim um novo género, o filme de gangsters, o filme negro com uma raiz social. We were talking about a lot more money than this. There are more of us to be taken care of now. That may be, but I've got the Falcon. You may have the Falcon, but we certainly have you. Trabalhei no Falcão de Malta com John Huston quando este era ainda um jovem realizador. Insisti para que os atores destes filmes, Humphrey Bogart, Peter Lorre e Sidney Greenstreet, participassem na minha produção seguinte, dirigida por Michael Curtiz. De Robin dos Bosques e Yankee Doodle Dandy ao mítico Casablanca, a nossa colaboração abriu-nos as portas da fama. A fama não é propriamente a melhor receita para a felicidade. Nasci com o nome de Elvis Aaron Presley, a 8 de janeiro de 1935, em Tupelo, no Mississippi, uma pobre e pequena cidade do sul dos Estados Unidos. Os meus pais eram muito pobres e nunca tivemos uma vida fácil. O destino marcou-me desde que nasci. O meu irmão gêmeo morreu à nascença. Recompusemos-nos e partimos para Memphis com todos os nossos pertences atados à capota do carro. Mas na verdade nada mudou. Meu pai esteve muito tempo desempregado, mas no dia em que fiz 10 anos passou sem tabaco durante várias semanas para me oferecer uma guitarra. A minha mãe protegia-me demasiado e eu costumava trancar-me no quarto para lhe fugir. Foi nessa altura que descobri os negros que trabalhavam nos campos de algodão e rendi-me ao encanto daquela gente simples que cantava com tanto fervor e cujas canções palpitavam de vida. Comecei a imitá-los e a certa altura o pastor local pediu-me para cantar no coro da igreja. Durante a minha adolescência usava cabelo comprido, que me tornava diferente dos outros. Tentei integrar-me na sociedade e inscrevi-me num curso de eletricista, mas era obrigado a ter vários empregos para conseguir levar dinheiro para casa. Certo dia fui contratado para ajudar um projecionista no cinema da nossa cidade e foi aí que aprendi muita coisa. Clark Gable usava a camisa desapertada com uma t-shirt por baixo e resolvi imitá-lo. Brando, James Dean e Tony Curtis tinham cabelo escuro e não sorriam. E lembrei-me disso quando fiquei perante as câmaras, comportar-me exatamente como eles. Sempre achei que os atores de cabelo louro e olhos azuis que sorriam muito desapareciam mais depressa da memória do público. No entanto, não foi o cinema que me catapultou para a glória, mas sim a música. Em 1954, gravei uma fita de demonstração no estúdio Sun e Sam Phillips, o dono, ficou intrigado pelo meu aspecto e pela minha voz. A canção That's Alright transformou-se no primeiro de 5 singles editados por esta etiqueta. Alguns meses depois participei num programa de rádio e contrataram-me por um ano para participar no programa Louisiana Hayride. A minha música era ouvida em 13 estados através de uma rede de 190 estações. Foi por esta altura que conheci o homem que iria influenciar toda a minha vida como futura estrela do rock and roll, um imigrante originário da Holanda. Este homem era um antigo feirante chamado Andreas van Kuyk, a quem os amigos tratavam por Coronel Parker. Foi ele o primeiro a perceber aquilo que eu viria a representar para uma geração de adolescentes. Parker alargou o seu controle sobre mim ao ponto de receber metade dos meus honorários, uma situação única no mundo do espetáculo.
Com a cabeça cheia de promessas de sucesso, comecei então uma ascensão meteórica nunca igualada por ninguém no mundo da música. O meu estilo invulgar, a minha sensualidade e a minha aparência começaram a gerar um entusiasmo cada vez maior onde quer que fosse. No dia 20 de novembro de 1955, assinei contrato com a RCA, alegadamente a maior editora de sempre na história da música. No espaço de poucos anos, tinha-me transformado na maior celebridade do país. Precisava agora de encontrar uma casa adequada ao meu novo estatuto. Esta casa, este refúgio, viria a ser Graceland. O Coronel Parker tinha uma visão muito precisa daquilo que eu tinha a fazer. Queria apresentar-me a um dos seus amigos que trabalhava em Hollywood e que poderia fazer de mim uma estrela de cinema. Foi assim que conheci Hal Wallis. Hal Wallis era um produtor importante e viu em Elvis Presley aquilo que também vira em Kirk Douglas, Charlton Heston, Katharine Hepburn ou Humphrey Bogart, uma futura estrela do grande ecrã. Quando o jovem apareceu nos estúdios para o seu teste de câmara, ninguém o levou a sério. O realizador tinha dúvidas e não achava que Elvis Presley fosse talhado para o cinema, mas acabaram por ficar agradavelmente surpreendidos pelo teste. Em 1956, o Coronel Parker recusou um primeiro argumento por achar que o papel de um jovem de espírito fraco podia prejudicar a imagem do seu protegido. Hal Wallis foi então à procura de um novo argumento que fosse suficientemente bom para o rei. Não encontrando nenhum que se adequasse na Paramount, emprestou Elvis à 20th Century Fox para o filme Love Me Tender, o primeiro filme de Elvis. Hal Wallis tinha finalmente encontrado um projeto adequado a Elvis. A rodagem teve início em 1956. No ano seguinte, a estreia do seu filme Love Me Tender teve lugar no Teatro da Paramount, em Nova York. Milhares de fãs fizeram fila para ver o filme de Elvis. O Coronel Parker tinha avaliado bem as potencialidades e a produção recuperou em apenas 3 dias $1 milhão investido. Elvis acabava de provar a sua viabilidade de bilheteira. Yes, you know this young man. You've heard more about him than any star personality in the modern entertainment world. Yet, here is an Elvis Presley you've never seen before. O seu mais famoso filme, Jailhouse Rock, foi o primeiro Scopitone, o precursor do teledisco produzido para o grande ecrã, onde as imagens eram escolhidas em função da música. Dynamically portrayed by Elvis Presley was a tough blackboard jungle kid who became even tougher under the influence of his jailhouse cellmate. A terrific performance by Mickey Shaughnessy. I'm an animal in the jungle, and I got a motto. Do unto others as they would do unto you, only do it first. Do it first. That's right. Jailhouse Rock is the astounding success story of this rebel with a voice that rocked the world. I guess it's just because you were so square. Baby, I don't care. Jailhouse Rock is also the love story of this rebel. How dare you think such cheap tactics would work with me? I need tactics, honey. It's just the beast in me. The fires of violence still raged in Vince as he fought his way to fame and fortune in the exciting world of popular music. They began to wait. And then came Hollywood. No, Vince, let's try it again. Vince! How do you like our movie star, Peggy? He has adapted very quickly. Well, there's not much oxygen up where he is, and the man gets lightheaded. Tramping on me is one thing, Sonny. Hurting a little girl like Peggy is another. Now, just don't you go getting no ideas, huh? There comes a time when you gotta take a hand in things, and that time is now. Don't push me. I'm gonna beat hell out of you. Don't try. You're talking crazy, man. You know you got it coming, son. I said don't try.
Marlon Brando tinha dado início à moda dos atores rebeldes e os dois pequenos príncipes que lhe sucederam aprenderam a conquistar o público. James Dean, morto ao volante do seu Porsche, tornou-se um dos atores míticos de Hollywood. E Elvis Presley, com o seu ar amoado, construiu a sua lenda entre a música e o cinema. Elvis era agora o quinto ator mais rico de Hollywood e em Nova Orleans tinha início a rodagem de um novo filme. O filme King Creole tinha sido concebido para James Dean, o que reforçou ainda mais a vontade de Elvis em vencer este desafio. Eu tinha comprado os direitos por $25.000, uma quantia ridícula. Michael Curtiz, com quem tínhamos trabalhado em Casablanca, seria o realizador. Escolhi os melhores porque queria dar a Elvis as condições que permitiram à sua personalidade brilhar. Now you know what I do for an encore. Para ele não foi fácil, já que não era este o meio de onde provinha, como muitos outros poderão vocês pensar. Só que ele tinha se tornado uma estrela musical e algumas pessoas pensavam que o cinema era apenas uma maneira de ele se divertir. Perante isto, todos, exceto eu, ficaram espantados com o resultado. I've stacked chairs and bottles and swept the floor up of every joint on Bourbon Street. It's gotten so I look longer at a dame with clothes on than one without. I'm not a hoodlum, but I am a hustler. I've had to be for a very simple reason. Young dream, young dream, young dream. My heart is filled with your dreams, dream. And I'm longing to share them all with you. A meio das filmagens, Elvis foi chamado pelo Serviço de Recrutamento de Memphis para que fosse cumprir o serviço militar. Elvis pediu um adiamento para poder concluir o filme e, como o exército dos Estados Unidos não podia recusar-lhe nada, esperou pelo fim das filmagens. Fighting for the upper hand, the devil-driven temper that was his pathway to destruction. Get out of here, Ryan! Don't come back! Tal como fizera com Gary Cooper ou Errol Flynn, Curtiz queria moldar a imagem do cantor frente à câmara de acordo com a sua própria visão. O jovem rocker era o ídolo incontestado da juventude americana e havia quem o considerasse o Valentino dos anos 50. O filme foi a primeira obra cinematográfica em que Elvis foi elogiado pelos críticos, tanto pelo seu talento interpretativo como pelas atuações musicais. Os 11 títulos da banda sonora competiam entre si pelos melhores lugares das tabelas e 3 deles chegaram a discos de ouro. Mas o destino parece gostar de pôr os homens no seu lugar, e em agosto de 1958, a mãe de Elvis foi hospitalizada de urgência com uma hepatite. Morreu aos 46 anos. Completamente arrasado, Elvis foi enviado 18 meses para a Alemanha, onde cumpriu o serviço militar. Foi lá que descobriu o entusiasmo da Europa pela sua música. Quando regressou a casa, foi aclamado como um herói. Elvis esperava conseguir um papel num filme não musical, mas como fórmula vencedora não se altera, viu-se prisioneiro da sua própria imagem. Pedi então a Norman Turog e a Michael Moore que imaginassem um musical sobre um soldado americano na Alemanha Ocidental. Em outubro de 1960 lançámos a banda sonora de G.I. Blues. O álbum ascendeu rapidamente à primeira posição das tabelas e aí permaneceu durante 11 semanas, tornando-se o álbum mais vendido de toda a sua carreira. Os filmes em que Elvis participava rendiam muito dinheiro, independentemente da sua qualidade. Um filme com Elvis era um êxito garantido. As bandas sonoras eram sempre grandes sucessos e havia que continuar a fazer mais filmes e a lançá-los o mais depressa possível. É fácil perceber por que razão o Coronel Parker não queria que Elvis tivesse lições de representação. Mas foi uma pena. O seu enorme carisma fazia-o chegar a um vasto público. Velhos, jovens, todos. Eu era natural, simplesmente isso. Quando representava com naturalidade. Blue Hawaii contava a história de um soldado que regressava da Alemanha onde tinha feito o serviço militar para ficar junto da família em Honolulu, trabalhando como guia turístico. Era fácil para mim perceber o que ele sentia. Tal como com o G.I. Blues,
A banda sonora foi lançada um mês antes do filme e permaneceu no topo das tabelas durante 20 semanas. Em 1963, em Fun in Acapulco, a minha co-protagonista era a voluptuosa Ursula Andress, que acabara de fazer um James Bond ao lado de Sean Connery, o Dr. No. Pouco confiante no meu físico, mantive a camisola vestida o filme inteiro porque a Ursula tinha claramente uns ombros mais largos que os meus. Foi-me oferecido o papel principal em West Side Story, mas o coronel recusou deixar-me fazer de gangster. Foi pena. O meu filme preferido foi Flaming Star, um western realizado por Dan Siegel. A única e breve canção que eu cantava era durante a cena de um aniversário. Não é fácil fugir ao destino, e o filme, cujo argumento tinha sido escrito para Marlon Brando, tratava das relações entre brancos e índios. Infelizmente, não foi um sucesso comercial. Não havia música suficiente para os meus fãs e os cinéfilos sempre me ignoraram. No dia 1 de maio de 1967, casei com a Priscilla, durante uma cerimónia íntima em Las Vegas. Tivemos alguns dias de lua de mel em Palm Springs e depois voltámos para Memphis. Um mês depois, voltámos a vestir os nossos fatos de casamento e organizei uma segunda recepção em Graceland, para os amigos e conhecidos que não tinham podido deslocar-se a Las Vegas. No dia 1 de fevereiro de 1968, Priscilla deu à luz uma menina, Lisa Marie. Mas a vida dos famosos nem sempre é simples e em 1972 separámos-nos. Priscilla deixou Graceland, levando consigo Lisa Marie. Adorava a minha filha e esta separação foi uma das causas da minha derrocada. Há já algum tempo que os meus problemas de saúde e a minha dependência dos medicamentos vinham a aumentar nitidamente. Atravessei um período difícil até 14 de janeiro de 1973, o dia em que atuei perante todo o mundo. O meu concerto foi difundido por satélite para mais de 1 bilhão de pessoas em mais de 40 países. I've lived a life that's full. I traveled each and every byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Hal Wallis montou a sua própria produtora depois de deixar a Warner em 1944. A partir daí, produziu mais de 400 filmes e foi nomeado para os Oscars mais de 30 vezes. Morreu a 5 de outubro de 1986, na Califórnia. Por outro lado, a carreira de Elvis no cinema parecia ter terminado até ao momento em que lhe foi oferecido um papel no filme A Star is Born. Apesar de sonhar em voltar ao cinema, Elvis nunca chegou a fazer este filme porque a soma pedida pelo Coronel Parker foi recusada pelos estúdios. A sua carreira no cinema começara com a oportunidade de fazer o papel principal num filme com Burt Lancaster e terminou com a possibilidade de contracenar com Barbra Streisand. Elvis deixou muitas vezes as escolhas da sua carreira a terceiros. Mas entre o seu público e ele próprio havia mais do que amor. Havia uma relação que não pode ser explicada. A natureza da personagem criada em torno de Elvis Presley e a colaboração com Hal Wallis imortalizaram filmes que, longe de serem obras-primas, trazem consigo a sugestão de eternidade que faz deles imortais. Versão portuguesa, via satélite.